Daqui a pouco nós vamos falar sobre o trabalho da Guarda Municipal e guardas de trânsito. Isso porque o presidente Michel Temer vetou um projeto de lei que autorizava guardas de trânsito a andar armados. E por falar em projeto de lei, o presidente Michel Temer vetou aquele que autorizava o uso de armas de fogo por agentes de trânsito, o que era bastante esperado pela categoria. A justificativa por contrariedade ao interesse público. O projeto havia sido aprovado no Senado, mas agora voltou a estaca zero. Bom, para saber como funciona aqui no estado, eu converso com o especialista em segurança pública, Patrick de Oliveira. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Vamos lá. Em Vitória e Vila Velha, vamos começar. Como é que funciona em relação à Guarda Municipal? A Guarda Municipal e a Guarda de Trânsito são separadas, andam armadas? Como é que funciona? Dá um panorama aí para a gente entender. O início, né, dos trabalhos assim, de guardas municipais iniciou-se com os agentes de trânsito. Então, em Vitória, começou em 96, mais ou menos nessa época, e iniciou com os agentes de trânsito. Posteriormente, criou-se um outro departamento de defesa social, que são os guardas municipais, que trabalham na parte mais ostensiva, patrimonial. Em Vila Velha já se iniciou a Guarda Municipal conjunta, já iniciou ela unificada. Então, em Vitória, a gente tem o grupamento de trânsito e nós temos o outro grupamento que é o de defesa social. E em Vila Velha já é unificada essa guarda. A tendência é que no Brasil venha a se unificar as guardas municipais, mas em alguns estados ainda a gente tem a divisão como há em Vitória. Então, por exemplo, só para a gente entender, em Vitória, por exemplo, que é separada a Guarda Municipal da Guarda de Trânsito, da Guarda Municipal da Guarda de Trânsito, os agentes de trânsito não podem andar armados. Na verdade, os agentes de trânsito, eles fazem parte da Guarda Municipal, da estrutura da Guarda Municipal, porém, eles têm atribuições diferentes. Então, nesse caso, sim, eles não vão poder andar armados se a lei permanecer e não houver o veto, se não houver a quebra do veto pelo Congresso, de fato eles não vão poder portar. É bom lembrar que os agentes de trânsito de Vitória, que são mais antigos do que o outro grupamento, eles já tiveram um treinamento, né, o uso de arma de fogo, já tiveram o treinamento também com o uso de armas não letais, como taser e tonfa. Porém, eles ainda não estão armados, mas eles já têm todo o preparo e bem as instruções adequadas. Agora, em Vila Velha, como é unificado, aí todos podem andar armados? Exatamente. Em Vila Velha, sim. Em Vila Já Velha, andam? Já andam armados, porque ao unificar em Vila Velha, tanto o antigo grupamento de trânsito como os guardas municipais dos concursos de 2014 e agora, recentemente, de 2015, eles andam armados. A gente teve há pouco tempo, né, essa questão da paralisação da PM e a gente pôde ver que o desconfiamento, né, aquele medo da população com relação aos agentes de usar arma de fogo foi provado, porque eles deram realmente um show para a sociedade e a gente pôde perceber que é uma soma a mais na parte de segurança pública. Bom, a gente realmente mostrou na época da crise na segurança, a gente até mostrou aqui no Fala Amanhã alguns pontos assim, que como a gente não tinha polícia militar, os agentes municipais de Vila Velha fizeram o papel da polícia, né? Conseguiram ajudar muita gente naquela época, né? Então, e eles estavam armados. Caso não tivessem, seria possível fazer o mesmo trabalho? Com certeza não. O grande debate que há nessa parte da segurança pública é que se os agentes de trânsito não tiverem armados, eles vão sofrer alguns prejuízos para a sociedade. Como, por exemplo, se tiver uma operação de trânsito, vamos dizer assim, uma lei seca, ou uma fiscalização de blitz, e alguns criminosos tentarem ultrapassar essas barreiras, ou o agente de trânsito mesmo tiver visualizando uma pessoa sofrendo um atentado ali, um sequestro, um assalto, ele não vai poder fazer nada se ele estiver desarmado. Então, vai ser uma falha muito grande nessa parte de segurança pública. Na minha opinião, a gente deveria realmente prepará-los, como eles já foram preparados, por exemplo, o pessoal de Vitória, e para eles auxiliarem a segurança, porque a gente vive um aumento constante da criminalidade. Se eles não estiverem armados primeiro para defender a própria vida,
como que eles vão conseguir defender a vida do cidadão que às vezes está num ponto de ônibus, do pedestre que está caminhando, do ciclista que pode sofrer assalto constantemente, ser furtado aí, roubado sua bicicleta. Então, realmente é um assunto muito delicado e a gente fica com muita indignação por parte do poder público nesse descaso com a segurança pública. Uhum. Agora, por exemplo, nesse caso, né, de andar o não armado, como é que é feito esse treinamento, né? Como é que é feito com a guarda em Vila Velha, no caso? Eu vou te dar o exemplo de Vila Velha. Vila Velha, nós tivemos uma instrução extremamente de excelência por parte da Academia de Polícia da Civil, a Acadepol. Nós tivemos muitos instrutores da Polícia Militar, profissionais realmente de excelência. Nós tivemos algumas orientações com líderes do meio social, pessoas dos direitos humanos. Nós tivemos também algumas instruções com alguns agentes da Polícia Federal. Então, o conjunto de todos esses instrutores fez com que a qualidade na capacitação dos agentes de Vila Velha fosse realmente de excelência, e prova disso foi recentemente aí a crise na segurança pública. Quanto tempo é o treinamento? Geralmente é 4 meses, 3 meses, depende da grade que o Senasp, que é o órgão que gerencia todas essas instruções, ele estabelece. Mas geralmente é de 3 a 4 meses, treinamentos intensos, né? E de forma integral, realmente é bem puxado. E se comparar com a Polícia Militar, quanto tempo é de treinamento na polícia? A Polícia Militar geralmente era de 9 meses, agora parece que se estendeu um pouco mais para 2 anos. Não, ainda há um debate que está acontecendo, né, por meio das instituições de ensino, né, dessas organizações, mas geralmente até pouco tempo, a última turma, por exemplo, foi a de 9 meses. Uhum. Bom, a gente viu aí que o presidente Michel Temer se apoiou na lei do desarmamento, Sim. no Estatuto do Desarmamento, para vetar Sim. essa lei, né? Segundo ele, vai contra toda essa lei, esse estatuto aí do desarmamento, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, é um pedido muito grande por parte dos representantes de segurança pública no Congresso Nacional de que realmente possa se modificar algumas partes dessa lei. Porque a gente, como eu falei, a crise no Espírito Santo no início do ano. Hoje o Rio de Janeiro está enfrentando uma crise que, infelizmente, está perdendo-se o controle do Estado naquele território. E a gente solicita que realmente possa haver essa modificação, porque se nós tivermos mais agentes, seja de trânsito, guardas municipais, Sejus, Polícia Militar, Bombeiro, enfim, todos esses que fazem parte da segurança pública, se eles estiverem bem preparados e armados, a gente começa a combater um pouco mais a criminalidade que, infelizmente, só vem aumentando por parte de falta de políticas públicas na área de educação, na área de lazer, na área de cultura, vai se refletindo aí esse aumento dessa criminalidade. Então é um apelo que todas as instituições de segurança fazem, que realmente possa rever não só essa questão de armamento, do porte de arma, mas também da criação de novos mecanismos na área de segurança. E a gente fala agora da tentativa frustrada de um arrombamento a um cofre dentro de um supermercado. Foram os agentes municipais de Vila Velha e policiais militares que impediram o furto de grande quantidade de dinheiro. Veja na reportagem. A movimentação nas imagens acontece em um supermercado que fica em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. São 9h30 da manhã de domingo e o estabelecimento está fechado. O vigilante ouve um barulho e chama por apoio. Agentes da Guarda Municipal e policiais militares aparecem. Cerca de 1 hora depois, os guardas municipais saem com 2 suspeitos e uma bolsa. Os 2 conduzidos que aparecem nas imagens são Lucas dos Santos Souza, de 19 anos, e Marcelo Luiz de Jesus, de 36. A dupla foi levada para o DPJ de Vila Velha e autuada em flagrante por arrombar o cofre do supermercado e depois encaminhada ao presídio de Viana. Os 2 suspeitos usaram um equipamento de corte conhecido como maquita para cortar a porta do cofre e uma marreta para quebrar a parede. As fotos mostram como ficou o local depois de arrombado. Tudo foi apreendido e levado para o departamento de polícia. Com eles, os agentes encontraram ainda R$ 900 em dinheiro que já tinham conseguido roubar. A intenção deles, segundo eles mesmos,
informaram que seria aproximadamente R$100 mil dos cofres do supermercado. Enquanto existir essas coisas, desigualdade do emprego, umas pessoas mais ricas, outros mais pobres, nunca vai acabar com isso não. O roubo vai sempre existir. Para acabar com o roubo, tem que acabar com a pobreza. O Estado ele gasta milhões com as nossas prisões, mas ele não olha para a necessidade de quem precisa. É o que nos leva a cometer esse furto e isso nunca vai acabar não. É demais, né? Ouvir uma entrevista como essa, a gente fica até impressionado, porque nada justifica mau caráter e roubo, né? Exatamente. É importante a gente perguntar para a sociedade o que ela deseja, o que ela quer. Se ela quer que realmente os agentes venham andar desarmados. Esse é um debate que tem que trazer para a sociedade, para que a própria sociedade possa requerer, junto aos seus representantes políticos, uma postura melhor por parte da segurança pública, que é o número um, é o requisito número um para o cidadão com relação à educação, com relação à segurança. E quando se fala em segurança pública, é um requisito número um, porque a sociedade já não suporta mais o descaso por parte dos representantes públicos com a segurança pública. Bom, a gente viu que guarda municipal continua podendo andar armado. Apenas guarda de trânsito é que houve esse veto à lei. Será que realmente, a gente fica tentando entender, né? Será que realmente é necessário o guarda de trânsito andar armado e não apenas o guarda municipal? Sim, eu vou te dar o exemplo. Por exemplo, por que a gente defende que o agente de trânsito deveria andar armado? Se você faz uma fiscalização de lei seca e aí você começa a botar algumas barreiras para fazer blitz, se alguns criminosos que estiverem em fuga passam por aquilo ali, eles primeiro atentam contra a vida tanto do agente de trânsito como também de algum cidadão que estiver próximo. Se o agente de trânsito estiver debaixo de um semáforo porque teve defeito, puxando o trânsito, e ele visualizar uma cena de sequestro no trânsito ou de um assalto no trânsito, ele não consegue evitar. O trânsito, ele não faz parte somente dos carros na via. O trânsito também, ele é composto pelos pedestres e pelos ciclistas. Então, se ele tiver no trânsito ali, na via pública, e ele vê um ciclista sendo assaltado e sendo agredido, ele também não pode fazer nada. Então, por isso que a gente defende que os agentes de trânsito, eles devem sim andar armados, bem preparados, bem instruídos, para que eles possam somar ainda mais com uma força maior, auxiliar tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil na defesa da segurança pública. Só para a gente encerrar, eu queria só comentar, os nossos telespectadores colaboraram bastante aqui para a gente. O Luiz Tavares Eduardo diz: fiscalização de trânsito com certeza tem policiais, não pode guarda de trânsito andar armado, não existe isso. Se precisarem que chamem a PM, pois seria a única do estado com capacidade de intervir. Já a Geise Amaral diz: muitos falam que a PM não está preparada, e a guarda estará? O Luiz ainda comenta: o treinamento correto seria que o Estado faz em 2 anos, forma bons policiais e mesmo assim temos problemas. Já a Mônica diz: já não temos mais segurança, que é o direito nosso, e o nosso presidente quer deixar pior do que está. Enfim, as opiniões são bastante diversas, as pessoas têm muita dúvida em relação ao treinamento, por ser mais curto, inclusive, do que da PM, mas é um debate que precisa ser feito realmente para a nossa segurança, né? É um debate que, com certeza, a gente tem que levar a trazer. É bom ressaltar, Andressa, que a questão do tempo não diz com relação à qualidade. Se você tiver bons instrutores, se você tiver bons equipamentos, boa tecnologia, o tempo é apenas um mero fator na qualidade da formação de um agente de segurança pública. Tá certo, então. A gente continua acompanhando esse detalhe. Obrigada, viu, pelas informações. De nada, foi um prazer.